Eu fiz até como você, professor. Peguei a máquina nova, para não cair tanto. Tá faltando o Felipe, né? Eu fiz que nem você. Estou com a máquina nova aqui, uma LG, para não cair, não ter problema. A Bia não conseguiu entrar, mas ela tá tentando aqui. Tô conversando com ela no WhatsApp. Acho que ela clicou no link da aula anterior. Seguinte, gente, então vamos retomar um pouco, né? Só falar algumas questões da aula passada. O Eduardo está aí, né? Eduardo, você vai apresentar o texto do Marx hoje, correto? Então, é o seguinte, gente, fazer algumas considerações para a gente avançar, né? Para não, por causa da hora, né? A aula passada, vocês ficaram com alguma dúvida? Eu sei que era, né, um conteúdo um pouco denso, né? Apesar do ser limitado o texto, né? Um texto era limitado não, no sentido um texto pequeno, né? Mas só um segundo. O texto era pequeno, mas com bastante consistente, né? No sentido de informações, de dados históricos, né? Bem compacto, né? Então, o que eu ia pedir para vocês ficarem atentos, né? É mais os conceitos, né? Enfim, o que é a antiguidade clássica, tá claro? O que é Idade Média, tá? O que é Era Moderna, né? Por exemplo, quando chega lá o século XV, Renascimento, né? Que afirma o papel do indivíduo. Então, é muito importante vocês ficarem antenados com a história, né? O papel da história, né? E na ciência política. Eu mandei ontem uns livros, umas fotos dos livros que eu consegui achar aqui, né? Livros importantes, caso vocês queiram aprofundar. Eu sei que é muita coisa que vocês fazem, mas, enfim, para quem for enveredar para essa área de política, quem gostar, porque às vezes acontece, né? Gosta de antropologia, mas se apaixona pela política, né? Ou começa, né, gostando de política, mas, né, quer virar antropólogo, enfim, isso acontece muito nas ciências sociais, né? Então, eu recomendei a bibliografia para que vocês possam se aprofundar nos temas, né? De política clássica, política moderna. Boa tarde, Abel, tudo bem? Política moderna, política clássica. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos o que é essa passagem, né? Do indivíduo da antiguidade clássica para a era moderna, né? Ou seja, um indivíduo que está voltado, preocupado com a coisa pública, né? Com os assuntos públicos, né? Enfim, sobretudo um indivíduo da Grécia Antiga, né? Que tem uma preocupação, né? À luz dos filósofos, né? Platão, Aristóteles, né? Em participar da vida política, deliberar, e como com um processo de individualização, né? Com as grandes revoluções no pensamento, né? O Renascimento, o século XV, e mais à frente a sua versão mais intensificada, a sua versão potencializada, que é o Iluminismo, no século XVIII, com a ideia de razão, de conhecimento, né? Como isso se aprofunda, né? Essa ideia de libertação do indivíduo dos patamares da sociedade feudal, né? Da sociedade tradicional. E aí o indivíduo vai se voltando para si, né? Demandando um governo que possa resguardar tanto a sua liberdade como a sua propriedade, né? Então, o indivíduo ele procura se afirmar enquanto indivíduo, né? Deixando de lado aspectos concernentes à vida pública, deixando mais um patamar secundário, né? A questão da vida pública. Boa tarde, Felipe. E em contraposição a tentando promover a reafirmação do indivíduo, tá? E reivindicando, sobretudo, um governo. Então, um governo de quê? Um governo liberal, um governo que possa conter a autoridade, tá claro? Né? Enquanto na Antiguidade Clássica a gente tem um apreço pela participação política, tá? E na Era Moderna, né? Que começa com Maquiavel, né? Há uma tentativa de afirmar o Estado absolutista, né? Século XV, enfim, né?
como eu falei para vocês, dos grandes teóricos políticos, né, do Estado absolutista, né, que mostra aquele conflito entre o poder temporal e o poder religioso, sobretudo Jean Baudin, Jacques Bossuet, mas o Maquiavel, enfim, ele é o que mais teve destaque, né, nessa afirmação da teoria política moderna, do homem, né, enquanto centro, e aí promovendo a separação entre a política, de um lado, e a moral, de outro. Tá? O que importa é o poder pelo poder. De toda forma, isso evidencia a natureza volúvel do ser humano, né? Porque para Maquiavel o homem é pérfido, é perverso, né? Ele age de acordo com as circunstâncias, de acordo com seus fins, né? Com seus objetivos, tá? Ele age de acordo com as suas, enfim, com as suas pretensões de conseguir o poder, né? O principado, né? Manter o poder, conservar, né? Então Maquiavel explica isso tudo, como o príncipe ele conquista o poder, ele se mantém no poder, ele conserva o poder e ele perde o poder, tá? É muito importante essa dimensão. E mais à frente vai surgir logo, né, século XVII, enfim, né, com John Locke, essa teoria que vai contestar por que eu tenho que me submeter a um soberano. Né? Por quê? Por que eu tenho que submeter a minha vida, a minha liberdade, a uma autoridade, ao soberano? Né? Há uma contraposição a essa teoria dos estados absolutistas, né? Das monarquias absolutistas. Tá? E John Locke, como eu mostrei, ele reafirma as teorias da propriedade. Então, é importante, na aula de ontem, condensando essas palavras-chave, né, que eu acho que seria importante vocês pesquisarem, né? A Antiguidade Clássica, o que é a Idade Média, o que é poder, né, que foi muito bem ressaltado pelo Alain, né, que é a capacidade de impor autoridade, né, mesmo sem, né, o poder, né, para Weber, né, ele deriva da crença na legitimidade daquele que reivindica o exercício do poder, né? Então, consiste numa demonstração de força, né, de autoridade, né? E ele dá uma definição do Estado moderno, né? Isso o Weber mais no século XIX, para o século XX, né? Ele fala que o Estado moderno é toda comunidade política que reivindica com êxito o monopólio do uso legítimo da violência, da força física dentro de um determinado território, né? Então, com Weber, o poder adquire essa ideia de legitimidade, né? de um Estado que se constitui e que tem o domínio sobre o território, sobre as fronteiras, né? Tá? E é importante entender essas, né? Voltando aqui, né? Só fazendo essas palavras-chave, sabe? O que é o poder, o que é o Estado, Antiguidade Clássica, né? O que é a visão do poder para Maquiavel, né? Que é o homem tem que ser, ao mesmo tempo, leão e raposa, né? Leão para conseguir destruir os inimigos e raposa para ser oportunista, correr no momento em que ele for ameaçado, né? E o Maquiavel pensa o realismo na política, tá? E logo depois a ideia de contrato, né? A ideia de contrato, ela pensa o quê? Como fazer a transição de uma sociedade pré-política, né? De um estado de natureza pré-político, onde não há uma sociedade civil, onde não há um Estado, para um Estado político, para o contrato. Então, cada um tem uma visão de contrato. Tá? Cada um são os seguintes autores: Hobbes, Locke e Rousseau. Tá? Eles operam na chave do contratualismo. Maquiavel não opera nessa chave. Tá? O Maquiavel pensa como construir o principado, como edificar o principado, como chegar ao poder, como manter o poder, como conservá-lo e quais as causas da perda do poder. Quer dizer, o príncipe perde o poder por quê? Porque ele é volúvel, porque ele é fraco, porque ele é apático, porque ele não tem força própria, porque ele entrega o poder a milícias. Já deu para ver o que são as milícias, né? Porque as milícias são traidoras, né? Elas só querem, são rapaces, né? Elas só querem, no momento em que o príncipe precisa, elas saem fora, né? Elas só querem, são oportunistas, né? Então o Maquiavel até fala: jamais entregue o seu poder, né, às forças armadas, no caso, né, a milícias, né, a milicianos, né? E a gente tem exemplo disso aí, do que são as milícias, né, no Brasil, né? Sobretudo no Rio de Janeiro, para quem é do Rio aí. O que são mercenários, evidentemente. Os caras querem fazer dinheiro enfim, do chão, né? Tirar dinheiro da onde é que tá. Então,
Essa é importante, né? E mostra também a antropologia, o papel negativo, depreciativo do homem. Eles têm uma perspectiva muito pejorativa do homem, né? Porque o homem é volúvel, ele é traidor, ele é traiçoeiro, ele só quer gozar a vida, só quer o poder, né? O Hobbes, ele tem essa visão pessimista do homem, tá? Mas ele opera na chave do contrato. Ele fala, olha, antes teve o estado de natureza, que é o estado pré-político, que é o estado de selvageria, que os indivíduos estão se matando, né? E que como para reverter este quadro deletério e implementar um poder político, um Estado que possa garantir a paz, a proteção e segurança, é fundamental que os indivíduos renunciem à sua soberania individual, à sua liberdade individual e entregue essa liberdade de forma irrevogável, né, de forma perpétua, para o soberano representante do corpo político. Então, o que o Hobbes está pensando? É a cabeça, é o poder do soberano, tá? Tanto Maquiavel como Hobbes, eles pensam no absolutismo, né? Mas cada um tem uma concepção, né? O Maquiavel não opera na chave do contratualismo, tá? O contratualismo, ele significa que você tem uma sociedade pré-política e é necessário um contrato, um pacto para a construção de uma sociedade política, né? Para a construção de uma sociedade civil. Tá? Então, cada autor, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, eles têm uma visão disso. O Hobbes fala que eu tenho que ceder a minha liberdade, e acabou, né? Para um soberano, para garantir a ordem na casa, para botar a paz, a proteção e a segurança. O Locke vai falar, não, eu entrego sim parcela da minha liberdade, mas jamais minha liberdade por inteiro. Um liberal jamais abdica de sua liberdade integralmente, tá? Ele faz um governo pautado no trust, que ele fala, no consentimento. É o governo civil representativo baseado no consentimento. Esse é o governo lockeano, de John Locke, que está lá no segundo tratado sobre o governo civil, que ali esse livro é o clássico do liberalismo, que eu recomendo muito que você leia, né? É o poder paterno, o poder, enfim, que ele fala o poder despótico, o poder político, enfim, né? Ele tem um cunho protestante também, evidentemente, né? Religioso, calvinista, né? Mas essa teoria da propriedade é central, que é o poder limitar o poder, né? O poder conter o poder. E o Rousseau, o que o Rousseau diz? Olha, o Rousseau, ele emerge a liberdade e a igualdade como elementos de uma ordem social generosa, né? O Rousseau, ele subverte o pensamento de Locke e de Hobbes. Por quê? Porque o Rousseau, ele está contra os fatos, é o iluminismo do século XVIII, que pressupõe a racionalização, né? A ideia de razão, e ele vai contra os fatos. Ele quer que o homem, ele valorize o homem em seu estado natural. Para quê? O homem, ele está lá, ele tem ele está enfim, ele colhe a fruta, ele tem um ambiente natural dele, enfim, e ele não precisa da civilização, porque a civilização, a propriedade vieram para corroer e esgarçar a liberdade natural do homem, tá? Então, por isso que o Rousseau, ele elenca a liberdade e a igualdade como elementos propulsores de uma ordem social generosa, tá? E o Hobbes tem uma visão completamente diferente do que é a liberdade. A liberdade é eu ceder a minha liberdade para um soberano. O Locke eu dou parcela da minha liberdade para conseguir algo maior, né? Que é resguardar a propriedade, a minha vida, né? O Locke pensa no governo de proprietários, tá? Fundamentalmente. O Rousseau, tanto que eu falei para vocês ontem, o Rousseau ele foi ridicularizado por, né, Voltaire, né? Fala, olha, ele idealiza o homem como um animal de 4 patas, né? Então, eu só estou fazendo esse review, né, essa breve revisão, para vocês entenderem. Quais são as palavras-chave, né? Contratualismo político, tá? O que é liberdade, propriedade, entendeu? O romantismo, o sentimento, né? Que é o que o Rousseau pensa, né? Ele está pensando a teoria política dele imbuído, provido, né? Embasado da noção de sentimento, né? Do romantismo. Ele coloca o sentimento na teoria política, né? Para revigorar o homem no seu estado natural, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês entendam dentro dessa premência do tempo, né? Mas a gente vai retomar isso quando a gente falar do Benjamin Constant logo depois, né? Benjamin Constant é um liberal, né? Ele vai comparar também a liberdade dos antigos, comparada dos modernos, tá? E vai valorizar o papel vai criticar essa teoria da soberania popular do Rousseau, né? Porque o Rousseau, ele defende um contrato novo, generoso, né? Que seja cumprido mais pelo respeito do que pelo temor, né?
E nesse contrato ele vai primar pela soberania popular, pela vontade geral, né? Que é a vontade do povo, né? É só vocês verem a Constituição, né? O poder emana do povo. Então tem muito disso da teoria política, enfim, desses autores, do Locke, do Montesquieu, do Rousseau, tem muito disso, essa tradição na Constituição, tá? Enfim, né? A teoria da propriedade, né? Como é que é da sacralização, não, da inviolabilidade da propriedade, enfim, essa teoria política ela influenciou consideravelmente as teorias constitucionais. Enfim, quem sabe disso aí do direito, né, conhece bem Constituição do Império, da República, enfim, todos esses pensadores influenciaram significativamente. Por isso que o que a gente está estudando é muito importante, que é a normatização da vida, né? Enfim, é a regra, é a lei, né? É o contrato civilizatório no qual estamos imersos, né? No qual estamos inseridos. Então é muito fascinante essas teorias, não é só porque, enfim, sou das ciências sociais, mas para a gente, como é que esses autores pensaram modelos imaginários de sociabilidade? Eles formataram esses modelos imaginários de sociabilidade a partir da alucinação, né? Mas quando eu falo alucinação aqui, não é um distúrbio mental de forma alguma, né? É no sentido de pensamento mesmo, de forjar um novo modelo de sociedade, né? Novas, tá? É isso. Hoje, no caso, quem vai apresentar é o Eduardo, não sei se ele está aí na sala, que é o texto Estou sim, professor. do Marx, né? O texto do Manifesto Comunista. Aí eu te pedi, por gentileza, para você fazer uma apresentação e depois a gente, né, começa o debate. Assim. É um texto curto, acho que ele é bem objetivo, né, o Marx, mas para a gente poder aprofundar o Marx, né? Porque é interessante que o Marx opera também nessa chave. É muito interessante a gente pensar o Rousseau e o Marx, né? O Marx ele elabora, ele não é só um economista, né? Ele é filósofo, ele é sociólogo, enfim, cientista político, ele dá uma grande contribuição, né? E o que esses autores dizem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Cada um desses autores, eles tentam seduzir o leitor, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. E como cientistas sociais, é importante também ter uma visão crítica acerca de cada um deles, né? E como a sociedade, como os setores da sociedade, enfim, se apropriam enfim, do pensamento desses autores para implementar política, para nortear ações públicas, né? Enfim, a gente vê isso muito na universidade também. É só uma análise que eu estou fazendo, tá? Não estou fazendo juízo de valor. Como eu citei exemplo de um aluno meu que era mais liberal, gostava do liberalismo, enfim, ele se sentia coagido porque a turma toda era, enfim, repleta de comunistas, anarquistas, socialistas e tal. Então, é muito importante a gente pensar criticamente esses modelos, né? Porque cada autor ele tem um argumento, tenta seduzir o leitor, né? O Durkheim, na ótica do conservadorismo, né? Manter a ordem social e, ao mesmo tempo, também a integridade do tecido social, a solidariedade, né? O Weber, no sentido da ação individual, focalizando a ação dos indivíduos, que geram consequências involuntárias, né? E o Marx, que ele subverte, ele opera na chave da classe, né? Ele coloca no centro da sociologia um aspecto transformador. Não, a sociologia serve para transformar a realidade social. Isso no meu ponto de vista, é a grande contribuição do Marx, né? Porque ele está pensando um contexto de industrialização, de mercado de trabalho esgarçado, as pessoas trabalhando 15 horas, crianças, mulheres, né? Você tem um processo de desproteção social, né? Na Inglaterra, enfim, na França, o processo e que insuflou a revolução, né? Então, quando eu passei para vocês aquele texto, O que é Sociologia, é um livrinho de 36 páginas, né? Eu sei que vocês estão... É muita coisa, mas aquilo dali dá um panorama muito interessante, da mesma forma que o texto O que é Etnocentrismo, porque coloca a sociologia no patamar histórico, tá? Isso aqui eu reitero, né? Parece um pouco chato, mas essa é a importância da história, para vocês lerem, para contextualizar, porque senão fica vago, entendeu? Ah, o que o Marx, tem que colar esses caras na história, tá? Tem gente que consegue, enfim, é muito importante, né? Trazer a história para contextualizar, porque eles estão refletindo sobre o que eles estão vivendo, entendeu? O Marx está vendo ali a Revolução Industrial, a Inglaterra, né? Os enclosures, né? Como é que é? A conversão das terras em pastagem, favelização, expulsão de trabalhadores, e aí eles estão refletindo sobre esse contexto. Tá? Enfim, você tem a sociologia que quer manter a ordem, né? Tem a sociologia, eu mandei um
ontem umas emendas para vocês maravilhosas, do professor César Guimarães. Eu tive aula com ele, oportunidade, que nesse contexto aí do século XVIII, as correntes estão se formando no pós-Revolução Francesa. Quais as correntes? A corrente socialista, de Marx, Engels, né? Revolucionária, evidentemente, comunista, né? Que é mais aprofundado, né? Que quer implementar a democracia, mas suprimindo a propriedade privada, né? Isso é muito, para alguns setores, é muito, como é que eu posso explicar? Muito polêmico, né? Essa coisa da revolução, mas enfim, a gente vai explicar bem sobre isso. Tem a corrente conservadora, qual é a corrente conservadora? Ela quer voltar ao status quo, ela quer voltar à sociedade feudal, pautada na hierarquia, pautada nos privilégios, né? E a sociedade feudal, gente, é exatamente a sociedade pré-revolução francesa. Tem um livro aí, eu não sei se vocês já ouviram falar, do Joseph Emmanuel Seye, o que é o terceiro estado. O que ele fala? Olha, a gente tem 25 milhões de pessoas e tem, enfim, por um lado, e tem, eu não sei o número preciso, tá? Mas eu acho que é 25 milhões e 300 mil. Esses 300 mil são o clero e a nobreza que estão usurpando a sociedade, né? Porque eles têm privilégios, né? O Estado é onerado, tem que pagar altos impostos para sustentar essa camada parasitária. Então, é exatamente a Revolução Burguesa francesa, ela se alimentou disso, né? Dessa repulsa a esses setores parasitários do clero e da nobreza, tá? Mas só que a Revolução Burguesa ela teve várias correntes, né? Uma corrente radical, revolucionária, mas só que essas correntes cortaram a cabeça dos líderes dessas correntes mais revolucionárias, tá claro? Né? O que vigorou foi a corrente burguesa, né? O que vicejou foi a Revolução Burguesa, né? 1830, né? 1848, né? Depois a Comuna de Paris, né? Que eles conseguiram abortar. Então a burguesia ela vigorou, ela vicejou, a burguesia preponderou, tá? No final a corrente da Revolução Burguesa venceu, tá? Mas perdão, da Revolução Francesa. Mas houve várias correntes na Revolução Francesa, né? Os montanheses, né? Os jacobinos, enfim, tinha a corrente radical que queria expropriar a igreja, as terras da igreja, né? A propriedade privada. Tem um livro muito interessante também, que é do... Ai, meu Deus. O livro do... Tá, peraí, eu vou lembrar. Tem A Conjuração dos Iguais, do Graco Babeuf, que é um autor também, né, dessa corrente mais radical da Revolução. Tem, enfim... Essa Revolução Francesa ela tem diversas correntes, tá? Então ela nos fornece, né, essa corrente revolucionária socialista, ela procura transformar a realidade a partir da ação do proletariado, que é o protagonista histórico da Revolução, né? Então é muito importante que vocês pensem nessa órbita, né, do proletariado. O livro a que eu fiz referência, né, é o Robespierre, exatamente, é o Discurso e Relatórios da Convenção, né? Que ele está pensando ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa, que evidentemente é de esquerda, tá? Mas só que é fascinante, gente, porque esse cenário pós-Revolução Francesa, ele fornece leituras conservadoras, daqueles que querem manter a ordem, a desigualdade, a hierarquia, a religião, Edmund Burke, Joseph de Maistre, né? Tem os socialistas, né? Os comunistas, Marx e Engels, né? Que querem a revolução, né? Quer dizer, Robespierre, a corrente da Revolução Francesa, né? Você tem os liberais que estão contestando ali os privilégios, né, do clero, da nobreza, né? A Constituinte Burguesa, que é o terceiro estado, do CIE. Você tem depois o Benjamin Constant, né, que é um liberal, né, contesta a teoria do Rousseau, o Stuart Mill. Então é toda uma tradição, né? O Spencer também, que é um liberal, né, que fala o homem versus o Estado. Então, há toda uma tradição de leituras que a Revolução Francesa ensejou. Tá claro isso que eu estou falando, gente? Eu sei que, infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu tento fazer o possível aqui, para que vocês possam entender, que é uma complexidade de leituras. Mas do século XVIII, século XIX, pós-Revolução Francesa, o que vigora, quem ganha é o Estado liberal, democrático, representativo, moderno, que é isso que a gente vê, é o voto, né? Ainda que com viés elitista, né? Evidentemente, mas é o Estado, o que pós-Revolução Francesa, quem ganhou foi a corrente burguesa, né? E você soma isso com o Estado liberal, né? Com capitalismo autorregulável, né? O mercado, livre mercado, laissez-faire, né? Mas com uma democracia liberal,
tá? Não é a corrente revolucionária, né? Essa corrente não ganhou, não, né? Perdeu, né? A despeito de alguns experimentos, né, na União Soviética, né, a própria Revolução Cubana, enfim. Mas é importante vocês terem essa leitura, sabe? Que esse período é muito, não é fervoroso, como é que eu explicar? É muito frutífero, né, que mostra essas correntes, né, do conservadorismo, do elitismo, né, depois tem as teorias políticas elitistas, né? Depois tem os caras que vão contestar, vão falar, olha, como é que é o livro daquele autor que ele analisa, ele estuda o Partido Socialista Alemão, né? Qual é o nome dele, gente? Ele é um autor elitista, é o Gaetano Mosca, como é que é? É o Mosca, que ele estuda o experimento que ele vai contestar, né? Que toda revolução ela conduz a um né? Você tem as lideranças dos partidos comunistas, aí ele vai criticar a esquerda, né? Vai falar, você sempre tem aquele que é um mais igual do que os outros, tá entendendo? Ele fala da revolução, mas ele está ali na casta do proletariado, ele tem estudo, ele tem, né? O livro do... Ai, caramba, que droga. Dos elitistas, é o Mosca, Pareto e Robert Michel, Sociologia dos Partidos Políticos, isso aí, né? Que ele vai criticar, isso são as teorias elitistas, tá? Então é isso, eu só queria que, por favor, Eduardo pudesse fazer uma apresentação, né, do texto para a gente poder depois debater, né? Ficou claro o que eu falei, gente? Está claro essa explanação? Sim. Ótimo. Um segundinho. Sim, José. Tá, é bem rapidinho. Pedindo licença ao Eduardo também. Na tua concepção, o laissez-faire, laissez-passer, foi uma afirmação da classe dominante ou foi um faz de conta no momento histórico vivido? O laissez-faire, laissez-passer. Olha, é o livre mercado. Eu acho que a corrente que venceu a Revolução Francesa, eles buscaram evidentemente isso, afirmar, tanto que eles suprimiram a corrente revolucionária, né? Todos aqueles, né, que queriam a expropriação, enfim, né, queriam o fim da propriedade privada, todos esses foram abortados, né? E isso vigorou. Se a gente lê o Polanyi, o que é o Polanyi? É um mercado autorregulável, né? Já começa ali com Adam Smith, David Ricardo, a ideia, né? Você tem todo um componente de utilitário, de comércio, né? E o texto que a gente vai ver que, não sei quem vai apresentar, do século XV foi o século do comércio, que é a ideologia alemã, né? As grandes navegações, né? Você tem a questão do dinheiro, papel moeda, né? Enfim, perdão, século XVIII, né? O nascimento do comércio do dinheiro, os bancos, a dívida do Estado, papel moeda, especulações, agiotagem. Então é isso, é o livre mercado, né? E seja por meio do comércio ou por meio da guerra, né? da bala, né? Do imperialismo, né? E foi o modo a partir do qual esses países ricos conseguiram angariar fortunas explorando os recursos naturais dos países pobres, né? O que foi a expansão imperialista, né? Contra a China, lá, a Guerra do Ópio, a África, tá? Então é isso, eu só vou... Depois a gente discute mais, só para o Eduardo poder apresentar. Eu agradeço aí, compreensão, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. A minha apresentação é sobre o Manifesto Comunista. Eu vou espelhar aqui a tela. Só acho que não foi... Vocês já estão conseguindo ver? Sim. Sim, deu certo, Eduardo. Mas ele está... Eu não estou conseguindo ver, e aí eu não sei se está no certo, porque no computador, como eu estou com duas telas, ele está abrindo duas possibilidades de slide. Um é o tempo que fica monitorando e o outro é... Não, para a gente está o slide mesmo. O slide, né? Maravilha. Então, beleza. Então, começa com o Manifesto Comunista. Ele é escrito, pelo menos o contexto em que Marx começa a falar sobre alguns ataques que eles vinham sofrendo por algumas coalizões formadas na Europa, né? E esses ataques eram em relação ao pensamento comunista, notadamente pela ideia de supressão da propriedade privada. Então, o manifesto é escrito para
como uma forma de justificação, mas não só isso, mas acredito que até como expansão do próprio pensamento de Marx. E aí, só antes da gente começar, só uma questão de contextualização da origem do termo burguesia, né? Você tem um sistema feudal que vigora de 476 a 1453 depois de Cristo, e esse sistema feudal ele se resume em pequenas localidades que abrigam algumas pessoas. Acontece que até o século X eles viveram em um período de ascensão e o apogeu do sistema feudal era no século X, e viveram em relativa paz durante esse período. E a população acabou, especialmente no século X, crescendo bastante. Uma das pesquisas que eu cheguei a fazer, não me lembro a fonte agora, mas, salvo engano, no UOL, me dizia que a população teria crescido de 8 milhões para 26 milhões durante esse período que experimentou um pouco mais de paz dentro da Idade Média, que é conhecido como um período onde o comércio ele teve uma certa decadência, ou pelo menos ele ficou estagnado. E esse crescimento populacional ele faz com que as pessoas precisem transcender os limites do feudo. E o comércio, embora ele tenha sido estagnado, ele não é ao todo minimizado ou suprimido, de forma que as pessoas precisavam continuar comprando, mas principalmente instrumentos para poder arar terra e trabalhar com a agricultura. O comércio é reduzido, mas ele ainda é existente. E esse crescimento vegetativo, ele reclamava uma dimensão espacial muito maior do que o feudo poderia comportar. Daí, então, acontecem as expansões para fora dos feudos, e alguns comerciantes que eram nômades, eles começam a firmar os seus negócios nesses locais próximos ao feudo. E esses locais passam a ser chamados de burgos. E esses burgos, eles são responsáveis pelo renascimento, tanto comercial quanto urbano. E a riqueza começa a fluir dentro dos burgos. E alguns desses comerciantes, eles começam a romper com o feudo, ou pelo menos com esse sistema feudal, trazendo de novo esse citado renascimento urbano. E aí acaba culminando num acúmulo de riquezas, e aí esses moradores dos burgos acabam sendo chamados de burgueses. Então, só a contextualização em relação ao porquê são chamados de burgueses. Então, grandes comerciantes, e aí vem a Revolução Industrial, e junto com a Revolução Industrial, o aparecimento de duas classes, né? E aí a gente já pode aqui dar seguimento. Essa luta de classes, segundo Marx, ela sempre existiu. Então, você vai encontrar, por exemplo, desde de tempos mais remotos da sociedade, uma luta entre classes, o homem livre, o escravo, o patrício, o plebeu, o senhor feudal e o servo. Era sempre opressores e oprimidos. E a história não modifica quando chega, então, a burguesia. A burguesia e o proletariado teria a sua guerra de classe aí. A sociedade burguesa ela nasce, então, da falência dos feudos, mas ela não encerra o antagonismo de classe. Estabelece novas classes com novas condições de opressão. E a sociedade, então, se divide em proletário e burguês. E existem outros segmentos sociais que vão perdendo força e eles, na visão de Marx, eles vão acabar se unindo ao proletariado. São os artesãos, a manufatura, os agricultores e até mesmo a classe que Marx vai chamar de lumpen operário, que era uma população situada abaixo do proletariado. Eram proletários, mas eles viviam em uma forma mais miserável ainda que os próprios operários, porque eles não conseguiam se organizar e eles não eram apenas destituídos dos recursos econômicos, eles eram desprovidos de uma consciência política e também de uma consciência de classe. Então, eles eram suscetíveis a funcionar como massa de manobra e, principalmente, a servir aos interesses da burguesia. A burguesia passa a ganhar notoriedade também com a expansão do mercado, em especial com a questão da navegação, prática, descoberta, e mercados de Índia e China. E ele ganha a sua expansão quando passa-se a dominar o vapor, a máquina, e a Revolução Industrial, então, em larga escala e produzindo muito mais barato do que o manufaturado, e
em uma produção muito maior, ajuda, então, a fomentar o crescimento exponencial da indústria e da burguesia e dos seus fins, de acordo com Marx. E aí o acúmulo do material, o acúmulo do capital, ele acaba gerando uma emancipação também política da burguesia. E a burguesia se torna um substrato de um duradouro processo de desenvolvimento. Uma série de transformações em um período de produção e de circulação de bens. No sistema da burguesia, ela vai provocando incessantes revoluções no tocante à produção, às relações de trabalho e também nas relações sociais. E a indústria se comporta como um pressuposto da sociedade civilizada. Então, ela provoca um êxodo rural, né, e até mesmo uma impossibilidade de se viver no campo por uma pressão de que a ideia seria de que só é civilizado o local onde tem indústria, onde se opera em escala industrial. A burguesia também transforma o profissional em assalariado. E aí é uma crítica que Marx faz em relação a médicos, juristas, em que eles também acabam sendo subjugados pela burguesia. Dá para se depreender que, pelo que Marx fala, em especial por essa questão da expansão da burguesia, que a burguesia ali ela começa como um embrião do que hoje a gente conhece como globalização, notadamente porque passa a fomentar a circulação de mercadorias e as necessidades elas vão crescendo em regiões mais remotas, em climas mais diversos, inclusive a busca por produtos dessas mesmas regiões. E aí Marx chama isso de intercâmbio universal e uma universal dependência das nações. E aí é possível a concentração da sociedade nos núcleos urbanos, o que conduz à formação das nações. Justamente o que era antes dividido nos feudos. O proletariado, por um outro lado, uma frase aqui que eu gostaria de ler para vocês, vai dizer o seguinte: com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos operários modernos, os quais só vivem enquanto têm trabalho e só têm trabalho enquanto o seu trabalho aumenta o capital. Marx ele vai trazer uma ideia de que o proletariado ele tem um caráter muito instrumental. Ele praticamente, pelo menos pelo que eu consigo abstrair do texto, ele é como se retirasse quase que o caráter humano do proletariado por parte da burguesia. A burguesia passa a enxergar o proletariado, em alguns momentos, como um instrumento. E aí, quando lhe interessa, a própria burguesia vai fomentar o estímulo do proletariado e até mesmo conceder subsídios para uma rápida evolução. E aí é o que Marx, mais à frente a gente vai aprofundar nesse ponto, vai chamar de rápidas e efêmeras vitórias do proletariado. Então, o proletariado ele é um instrumento de acúmulo de riquezas para a burguesia, o foco principal é a máquina, e o operário ele é visto como prescindível e sempre substituível, né? Como se fosse um apêndice da máquina, o operário. Dentro desse sentido ainda, o operário ele vira um servo da burguesia, destina todo o seu trabalho para o acúmulo de capital, e ao proletário resta apenas o que lhe é suficiente para sobreviver e para a reprodução humana, mais absolutamente nada. Tem-se, então, que até mesmo os conceitos de família, eles são diferentes, tanto para o burguês quanto para o proletário. Marx chega a dizer que as camadas inferiores da classe média de outrora, os pequenos industriais, pequenos comerciantes que vivem de renda, artesãos e camponeses, caem nas fileiras do proletariado e vês que os novos métodos de produção substituem as habilidades desses profissionais. O proletário, eles vão conseguir, como eu tinha dito, algumas vitórias, mas elas são pequenas porque, segundo Marx, eles se auto-sabotam, né? Haja vista a sua própria concorrência. E aí Marx lembra que a luta de classe é sempre uma luta política. Mas já para encerrar o primeiro tópico do texto, em determinado momento, Marx vai dizer que a burguesia ela é o seu próprio coveiro. E ela vai dizer que a burguesia se torna o seu próprio coveiro e que o
proletariado ele é fortificado pelas próprias ações da burguesia. É que na aglutinação da ideia e das necessidades do proletariado, na verdade do servo, né, Marx faz um contexto com o passado, dizendo que as classes opressoras elas sempre vão dar um subsídio de existência para os oprimidos, para que eles tenham uma condição de existência servil. E aí o problema da burguesia é que a burguesia ela não consegue dar esse substrato de existência para o proletariado. Muito pelo contrário, ela tem que nutrir ela é nutrida pelo próprio trabalho do proletário. Então, nesse sentido, haveria um ponto em que haveria uma ruptura de todo o sistema, porque seria impossível a subsistência normal, em especial da própria burguesia. E aí, mais à frente, ele também vai aprofundar nisso, mas a ideia de que o burguês seria o seu próprio coveiro é porque o burguês ele sempre pensa em maior produção com menor gasto. E se ele tem o menor gasto é porque ele está gastando menos com a sua própria produção. Então, os salários também eles são mitigados, eles podem ser diminuídos a qualquer momento, tendo em vista a finalidade maior, que é a produção e os lucros. Só que quem vai comprar o que é produzido não é só a burguesia, é também o proletário. Só que vai chegar ao ponto, ou chegaria ao ponto, na visão de Marx, que o operário, como ele não tem nada além para sua própria subsistência, é como se ele não tivesse o luxo de poder comprar algo a mais. Então, ele fica vedado ou limitado ao seu próprio subsalário e, portanto, aquilo que é produzido já não tem mais para onde escoar. E como não tem para onde escoar, a própria burguesia cairia em uma ruína. Então, o burguês seria o seu próprio coveiro, já que ele não dá condições de subsistência para quem ele oprime. E aí só uma citação aqui de Marx e Engels, quando diz que a condição essencial para a existência e supremacia da classe burguesa é a acumulação da riqueza nas mãos de particulares. E a formação e o crescimento do capital, a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. É o assalariado o consumidor de seu próprio trabalho. Entretanto, seu salário serve para a subsistência, não permitindo nada além do essencial. Essa daí é a insustentabilidade, né, da burguesia. A frase em que ele chama os burgueses de seus próprios coveiros. A burguesia produz, sobretudo, seus próprios coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Num tópico mais à frente, Marx começa a trabalhar sobre os proletários e os comunistas. E aí ele traz uma visão, primeiro, de uma relação geral, né? E diz que o comunismo ele não se opõe aos interesses do proletariado, mas eles teriam alguns traços em comum. E aí seria possível citar como pontos convergentes a constituição do proletariado em classe, a derrubada da supremacia burguesa, a conquista do poder pelo proletariado. No entanto, Marx também ele vai indicar algumas distinções. Essas distinções, ele vai enumerar, dizendo que são algumas diversas lutas nacionais dos proletários, e aí destacam que o comunismo ele vai lutar independentemente da nacionalidade. Na verdade, seriam todos operários, então a nação, quer dizer, o mesmo povo com um sentimento comum, seriam os comunistas e aí os operários, subsequentemente. E um segundo ponto de divergência é que nas fases de desenvolvimento, porque passa essa luta de proletário e burgueses, os interesses eles seriam dados sempre em comum, e os comunistas eles são parcela mais firme dos operários de cada país. Então eles teriam um ar de inspiração e de doação para a causa maior do que os operários de um modo geral. E aí Marx começa a demonstrar a ideia geral acerca do comunismo, buscando a questão da extinção da instituição privada nos moldes em que é ditada pela própria burguesia. E ele vai criticar que ele sofreu alguns ataques da oposição, dizendo que ele queria acabar com a conquista do fruto do trabalho.
E aí Marx vai apontar que, na verdade, essa ideia de eu conquisto com o fruto do meu trabalho, ela é uma ilusão. Isso é um bálsamo que é derramado sobre o proletário para que ele acredite que um dia ele conseguirá a constituição da propriedade privada, né? A aquisição de bens. Quando, na verdade, com o que ele ganha, com o que é pago pelo seu serviço, isso seria impossível. Então, a conquista do fruto do trabalho para o proletário é algo ilusório, né? Não acontece. E aí, chega-se a dizer que não haveria o que se falar em abolição de propriedade privada para os operários, porque só se pode abolir aquilo que um dia se teve. E como o proletário nunca teve nada, então, para ele, nada seria abolido. E que o próprio progresso da indústria já teria abolido e permaneceria abolindo aí a possibilidade da propriedade privada. Só fazendo citação aqui de Marx, ele diz o seguinte: mas o trabalho do proletário, o trabalho do assalariado, cria propriedade para o proletário? De modo algum. Cria o capital. Isto é, a propriedade que explora o trabalho do assalariado e que só pode aumentar sob a condição de gerar novo trabalho para o assalariado, para voltar a explorá-lo. Em sua forma atual, a propriedade se move entre dois termos antagônicos, capital e trabalho. Marx vai chamar de capital o substrato do coletivo, né? A produção do coletivo. Ele diz que é um alinhamento de esforços dos membros da sociedade para que se produza o capital. E ele chega à conclusão de que esse capital, na verdade, ele é um poder social. Ele não é uma propriedade privada, ele é uma propriedade comum. E mesmo quando algumas pessoas se apropriam do capital, ele não perde o caráter de propriedade pessoal, de propriedade comum. Ele não se transforma em propriedade pessoal. O que acontece é apenas uma desnaturação. E o que se transforma é que o capital ele passa a ter um caráter de propriedade privada, né? Mas ele continua sendo um substrato do coletivo. Ele só perdeu esse caráter. E aí o trabalho, por um outro lado, Marx enxerga como uma apropriação do trabalho suficiente para a subsistência e reprodução humana. E aí ele entende que tem que parar por aí, né? Que o que vai além disso já é maléfico para a sociedade. E aí ele entende e sustenta que não há o desejo de abolição do salário, né? Dessa retribuição para que haja subsistência e reprodução humana, mas o que se almeja aqui é a retirada do caráter instrumental dessa apropriação. E aí ocorre que o assalariado, portanto, ele trabalharia para gerar riquezas das quais jamais ele teria acesso. Daí a ideia de abolir a propriedade privada, né? E na sociedade burguesa, Marx vai sustentar que o trabalho vivo, e agora já uma citação dele, né, é sempre um meio de aumentar o trabalho acumulado. Na comunista, o trabalho acumulado é o meio de ampliar, enriquecer e promover as existências dos trabalhadores. Tem essa parte do capital e trabalho, que estava comentando com vocês, e aí só citar alguns tópicos aqui do próprio texto de Marx, porque ele vai sustentar que ele recebeu algumas acusações dizendo que, acabando com a propriedade privada, você teria um encerramento das atividades, que as pessoas não mais almejariam trabalhar, que elas entrariam em um estado de inércia absoluto. E ele fala que isso é uma tautologia, né? E a tautologia é uma afirmação em que para qualquer variável você pode encontrar a mesma resposta. Porque ele diz o seguinte: bom, partindo desse paradigma que as pessoas nunca vão poder alcançar uma propriedade privada, se a gente mantiver as relações como elas são atualmente, onde o proletário ele não tem perspectiva nenhuma de conseguir a propriedade privada, então ele também vai entrar no estado de inércia agora. E aí Marx ele diz que há necessidade de ruptura, e a ruptura ela tem esse caráter político de intervenção na propriedade, e aí ele cita 10 tópicos aqui, ou 10 medidas que poderiam ser postas em prática já para poder trazer o comunismo. E aí ele ressalta o seguinte, que olha, num primeiro momento, até que se consiga alcançar
aqui uma maturidade maior, havia a necessidade de uma intervenção absoluta, uma intervenção muito rígida. Inclusive, dentro dessas 10, a gente consegue já perceber isso. Ele diz o seguinte: expropriação da propriedade fundiária em emprego de renda, imposto fortemente progressivo, abolição do direito de herança, confisco da propriedade de todos os emigrados e rebeldes, centralização do crédito na mão do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e com monopólio exclusivo, centralização de todos os meios de comunicação e transporte nas mãos do Estado, multiplicação das fábricas nacionais e dos instrumentos de produção, unificação do trabalho obrigatório para todos, unificação do trabalho agrícola e industrial, educação pública e gratuita para todas as crianças. E aí, Marx, ele encerra dizendo sobre... Eita, eu me perdi na tela aqui agora para voltar para vocês. Pronto. Marx, então, encerra sustentando pela viabilidade do comunismo e rejeitando essa ideia de que o capital permaneça na mão de poucos. E aí, por fim, só um detalhe importante que eu me recordei agora da apresentação, é que ele fala que não haveria supressão da propriedade privada na medida em que 9/10 da sociedade nem mesmo tem acesso a isso. Eu acho que é isso, professor, mas fico à disposição tanto para o senhor quanto para os colegas. Ok, Eduardo, obrigado pela sua apresentação. Gostaria de saber, a Ábia está aí? Porque aqui não está aparecendo na minha tela. A Ábia está, tá. Tá faltando mais alguém? Anotando aqui. Ocimar está aí? Ocimar? Sim, ok. Estou aqui, professor. Então, ótimo. Então, o seguinte, questões, alguém tem algumas questões, ponderações, comentários, críticas, enfim. Eu queria saber como é que vocês entenderam o texto, como é que vocês conseguiram apreender, né? Quando tiver tempo, assim, depois, né, acho que ainda a gente tem algum tempo ainda, eu enviei para vocês o exercício, né, para vocês fazerem, né? E aí vocês comecem a fazê-lo nos 30 minutos, né, finais do curso, né? E assim, gente, fiquem tranquilos, não precisam escrever tratados, entendeu? Façam uma coisa pontual, 3 parágrafos, 2 parágrafos, o que vocês conseguirem fazer. A ideia é escrever, exercitar a escrita, porque isso é fundamental no nosso meio, né? Que vocês façam esse esforço de exercitar a escrita como se fosse uma prática cotidiana, né? A leitura, a escrita, a interpretação, né? Depois eu vou enviar para vocês também uns manuais de como evitar essa coisa de plágio, entendeu? Porque são orientações de trabalho, porque às vezes não nos é transmitido durante a graduação, né? E às vezes fica muito, né, como é que eu vou citar? Isso é muito confuso mesmo para a gente. Eu não sabia nada disso também. Na graduação eu nunca... Mas é importante, assim, depois eu vou enviar para vocês isso, né? Manuais, né, que explicam, sabe, regras da CAPES, de trabalho, né, da integridade do trabalho acadêmico, vocês submeterem artigos, por exemplo, não mandar o mesmo artigo para a mesma revista. Teve um dia que eu dei um parecer, o camarada publicou o artigo numa revista e eu fui convidado para dar o parecer na outra revista e eu estava avaliando o artigo que o cara já tinha publicado numa outra revista. Então, isso não existe, entendeu? Então, por favor, eu estou falando isso para vocês ficarem já, sabe, antenados, entendeu? Porque eu costumo passar isso para os meus alunos, essas informações, né? Que ter cuidado, por exemplo, quando você tem um trabalho inédito, manda para uma revista só. Lá eles fazem essa declaração de fidedignidade, que o trabalho só foi submetido para uma revista, que o trabalho é inédito, que o trabalho não foi publicado em outro lugar. Então é muito importante que vocês tenham porque às vezes isso não nos é passado de forma clara, né? Eu acho que tinha que ter uma disciplina, uma orientação sobre isso, né? Do trabalho acadêmico, a integridade e tal. Então, por exemplo, tem um artigo, manda primeiro para congresso, né? Porque o procedimento é esse. Primeiro é avaliado em congresso, depois manda para uma revista, melhora, mas nunca submeta o mesmo trabalho para 2 revistas ao mesmo tempo. Eu sei que demora, que é chato. Eu já fiquei um ano e pouco esperando o retorno de trabalho. Eu trabalho também com isso, edito revista e tal.
Mas eu acho que mandem só para uma revista, né? Enfim, por conta dessa questão de ineditismo, né? E é mais para orientá-los mesmo, sabe? E vocês perseverarem, não terem medo, não terem vergonha, erradicar essa palavra, insegurança, né? Confiem no trabalho de vocês e que a gente está aqui para aprender. E a gente é sempre avaliado, não importa se é doutor, se é pós-doutor, quando você manda trabalho para essa revista, você é sempre avaliado pelos pares. Interpretem isso como um aspecto positivo, sabe? Quando a pessoa faz crítica ao trabalho de vocês, que é para melhorar mesmo, que a gente sempre precisa melhorar. Tem gente que acha que não precisa melhorar porque já sabe tudo, né? Cada um tem um jeito de vida, um modo de vida. Então, eu acho que a gente tem que acatar no meio acadêmico as críticas, sim, para poder lapidar o conhecimento acadêmico, lapidar o trabalho e burilar o trabalho, que isso é muito bom, porque sabe por que eu digo isso, gente? Quando vocês mandam para uma revista top A1, né, não um periódico predatório, essas revistas que cobram para você publicar, porque não vai ser lida, entendeu? Quando você tem um parecer rigoroso, você vai melhorando o trabalho e aí a probabilidade do trabalho ser mais lido é muito maior, se a revista é muito acessada, né? Você ganha com isso mais, enfim, reconhecimento mesmo profissional do teu trabalho, que eu acho que a gente busca isso, né? Não vamos ser, buscam, né, fazer um trabalho sério, a gente busca ser reconhecido. Você ganha convites, às vezes eu recebo e-mail aqui, teve um cara que mandou e-mail, eu nem tive tempo de responder, que é de um jornal, eu não sei também se é, né, coisa que às vezes eu sou muito desconfiado, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Mas enfim, de lá de fora, participe do nosso conselho editorial, não sei o que, eu falo, tá, mas o que é? E, enfim, que é interessante, que às vezes as pessoas leem mesmo o teu trabalho, entendeu? E você fica conhecido, isso é muito interessante, isso é muito bom, né, do ponto de vista da carreira. Então, mirem essas boas revistas, sabe? E mandem. Aí, foi recusado. Paciência, recolhe os cacos e melhora. A vida é assim. Todo mundo já teve trabalho recusado, ou recusa, ressubmete. Então, só estou explicando isso para vocês porque, às vezes, eu fico vendo, né, alunos e tal, coisa da psicologia da academia. A psicologia da academia, gente, é resiliência, sabe? Eu penso assim, né? A gente tem que ser resiliente, não tem que se abater com... Eu já tive muita porta batida da minha cara, assim, muita. Enfim, então eu acho que a gente tem que fazer disso uma coisa positiva, sabe? Lógico que você fica abalado, é óbvio. Você vê assim um parecer, o cara desmonta todo o teu trabalho, você vai falar, pô, caramba, porque a gente tem a nossa vaidade, né? Vamos, né? Somos seres humanos, a gente é fraco, né? A gente tem, somos falhos, né? Então, isso mexe com a nossa... Olha, pô, realmente, eu tenho que melhorar tanto assim. Então, mas é que vejam isso de um ponto de vista positivo, tá? E que vocês estão bem mesmo, não importa a área, se vem das ciências sociais, o que importa, gente, é a leitura, é o esforço. Não importa se você vem da medicina, da engenharia. Eu acho que o que vai determinar é o tempo de dedicação de vocês, de disciplina, de esforço, resiliência, né? Eu sei que eu sou chato, insisto nessas palavras, porque eu acho isso muito importante, né? Nesse sentido, eu realmente sou weberiano, né? Porque se não tem ação, não tem resultado, não adianta. Então, tem que ter uma certa resiliência nessa carreira. E a gente está aí para o que for necessário. Então, só isso, gente, esse sermão da montanha, vocês me desculpem, tá? Mas é para vocês ficarem, né? Enfim, é porque eu cito o exemplo da coisa da luta, né? Que eu fazia luta, enfim, e que às vezes o professor chegava lá, batia em você, assim, para ver se você está um pouco, né? Já um pouco... Eu sei que isso não é um exemplo bem... um exemplo, né? Enfim, mas você fica calejado, exatamente isso, sabe? A academia é isso, é não se abater e perseverar sempre, tá? Então é isso, gente. Vocês têm alguma questão aí? Eu queria que vocês falassem mais. O que vocês entenderam aí do comunismo, né? Porque hoje a gente vive, você sabe, hoje tudo é comunismo, né? Eu sou chamado de comunista, tem uns amigos que me chamam de comunista e não sabem nem o que é comunismo. Eu falo, olha, diferencia o que é o comunismo, o que é a social-democracia, o que é a anarquia, e eles não sabem. Eles falam, seu comunista, são amigos, né? Mas enfim, a gente fica vendo o mar de ignorância que a gente está vivendo hoje, né? Das redes sociais, né? Eu achei um pouco complexo. Se alguém puder iluminar mais a minha mente aí, eu agradeço. Sim. Eu só queria fazer um comentário. Primeiro, eu não sei se todos estão passando pelo mesmo coisa que eu, mas eu estou achando cada vez mais impossível redigir 2, 3 parágrafos dos textos. Acho que é um desafio gigantesco conseguir compilar em 3 parágrafos. Mas sobre o texto mas então de hoje, faça né, não tem problema, querido. Não tem problema. Não. O problema é justamente... deixar só 3. Exatamente, é fazer só 3, fazer só 2. Então, eu pelo menos, estou me redobrando para conseguir deixar em menos de uma lauda, por exemplo. Então, não tem sido fácil.
Não, Mas, enfim. tudo bem. Vocês podem fazer o que vocês, sabe? Eu estou dizendo assim, para quem tem um pouco mais de dificuldade, óbvio que todo mundo, cada um tem um jeito, né? Eu respeito muito isso, sabe? Cada um tem um ritmo, não adianta você imprimir. Se você quer escrever mais, não tem problema nenhum, tá? Eu só falo assim, né? Para vocês não se preocuparem muito, entendeu? É mais uma coisa pontual mesmo, sintética, entendeu? Mas tudo bem, fica à vontade. Quer escrever uma lauda, eu acho ótimo, não tem problema, tá? Tá certo. Primeiro, parabenizar, Eduardo. Eu gosto muito desse tipo de texto, ciências políticas e mais voltado para essa área. E isso justamente que você falou, né, professor, sobre comunismo, e tem muita gente que tem uma falsa percepção do que é comunismo, né? Só fazendo uma analogia sobre isso que o senhor vem falando, né, da gente conseguir linkar os contextos históricos para fazer mais sentido, porque todos esses pensamentos, tudo que é teoria, vem em reflexo de algo que a sociedade vive, né? A minha área, eu sou formado também em administração, então, só para a gente ter uma ideia, como a burguesia sempre, o objetivo da burguesia sempre foi expandir os seus braços, né, os seus laços, para aumentar ainda mais o seu capital. Quando a gente começa a estudar algumas teorias da administração, a gente vê que elas vêm justamente em contraponto, né, àquilo que a sociedade precisa, não em contraponto, né, mas em reflexo àquilo que a sociedade precisa. E o primeiro estudo sistemático sobre a importância das pessoas dentro de uma organização, a primeira vez que se estudou-se, né, estudou-se fundamentalmente o ser humano dotado de capacidades, dotado de sentimentos, foi em 1950, quase 150 anos depois do começo do surgimento, né, das indústrias. Então, a burguesia realmente, o interesse é em expandir o seu comércio, expandir os seus capitais, mesmo que seja a custo do proletário, né, que muitas vezes é escravizado a ponto de conseguir, como fruto do seu trabalho, apenas o necessário para a sua subsistência. Tá, ótimo. Obrigado, Igor. Alguém tem mais uma questão? Sim. Também elogiar, Eduardo, foi bacana, bem bacana mesmo. Eu gosto da matéria, eu gosto bastante, acho que já ficou bem claro. E aí, Abel, não sei se o professor vai fazer esse link, mas só para te entender sobre a questão dessa ideia de comunismo. Claro, estou tomando um viés, assim, uma interpretação minha, viu? Não é verdade o caminho à luz, não. É só uma interpretação mais simples, assim, um jeito mais simples para comunismo. Pensa que a gente está falando no momento da história onde eu tenho numa ponta uma ideia liberal, uma ideia de uma intervenção mínima do Estado no fomento da economia, no sentido de um processo autorregulatório, uma mão invisível no mercado, onde o principal vai ficar sendo a ideia da oferta e demanda, então o Estado ele se torna apático frente aos interesses econômicos, e aí esse período que a gente vai ter como o liberalismo ampliado, ele faz com que você tenha uma incidência muito grande da figura do opressor e do oprimido. E aí, então, Marx vai fazer esse questionamento, dando nome aos bois, colocando o proletário, aquele que vai trabalhar, na figura do oprimido, e o empregador na figura do opressor. Claro, é uma hipótese generalizada no sentido como se todos fizessem, muito embora o contexto social à época é justamente essa ideia da busca do máximo econômico, né? Então, essa ideia, para tu ter noção, só vai mudar assim, em 1940 na Escola de Chicago, Constituição Mexicana de 1917, que vai falar de direitos trabalhistas. O outro preceito vai ser em 1889, com a Revolução Francesa e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, do Cidadão e do Homem. Mas a ideia que a gente tem numa ponta é justamente esse liberalismo, dinheiro, oferta e demanda, as revoluções, eu tenho as empresas, você aceita, rege-se no direito uma figura da manifestação de vontade nos contratos de trabalho, quer dizer, a pessoa não precisa necessariamente cumprir a lei se a vontade dela estiver disposta num contrato. Então, esse é um extremo. E aí, quando a gente fala da ideia comunista, é como se fosse uma tendência natural. Toda vez que você cria de um lado uma figura extrema oposta, um extremo antagônico oposto também vem. Então, na verdade, a proposição de Marx, se não me falha a memória, o professor pode me lembrar, eu acho que é chamado de comunismo puro, né? A que ele chama de fase final da sociedade, ela é atrelada à propriedade de produção. É como se você não tivesse mais o dono tu tira o dono das coisas, tu atribui ao Estado uma figura garantidora e você tira
uma ideia, uma percepção do indivíduo como sujeito que necessita adquirir. Então, é basicamente um contraponto dessas ideias do liberalismo expandido. E aí, então, você tem essa figura do proletário, ela entrando numa evidência maior, justamente porque nessa relação do oprimido e opressor, você tenta buscar um estado de garantia comum, né? Claro, existem reinterpretações de Marx, eu concordo e discordo parcialmente com algumas das novas, com algumas das antigas, mas o cerne, assim, é basicamente você tirar do ponto que a ideia dele se contrapõe a esse extremo, e aí ele vem com uma outra verificação antagônica, sabe? Que não é um Estado caótico nem nada nesse sentido, não é o modelo proposto China e Cuba, é algo no meio termo, é uma proposição que se encaminharia naquele sentido e que talvez, utilizando uma fala tua, Abel, seria o que Marx talvez poderia estar idealizando, obviamente não seria totalmente possível, mas é exatamente aquela frase que o Vespúcio falou do paraíso utópico, quando você está despido da ignorância da maldade, a ignorância dos anseios. Sabe quando você falou lá na primeira aula sobre essa ideia de enxergar o paraíso naqueles que não têm aquela maldade, sabe, afastar essa necessidade de ter, de adquirir. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com a nossa primeira literatura, e que a gente trabalhou junto, e com essa de hoje, talvez Marx tenha se fundado nessas premissas, né? Porque ele propõe nessa ideia do comunismo puro até uma regulação de apátrida, para você ter uma ideia maior, né? Claro, eu acho que seria inviável essa proposição do apátrida, mas é bem interessante você para se situar. O que seria essa ideia do comunismo e o que seria essa ideia do liberalismo? Não que necessariamente vai ser o que é hoje direita e esquerda, porque eu acho que, talvez o professor concorde, eu acho que hoje em dia ninguém é direita nem esquerda, todo mundo é meio maneta e vai ali no caminho que achar o conveniente. Eu não vejo muita oposição a uma política de fato ideológica, tá meio no meio termo ali. Então é mais ou menos isso, sabe? Eu acho que... Obrigado, Felipe. Eu Muito posso falar um obrigada. pouquinho? Eu posso falar um pouquinho até para a Abel também? Oi, Abel, Claro. tá me ouvindo? E para mim também, professor, porque... Não, claro, para todos. Estou tendo muito gente. tempo. Para todos. Então, é o seguinte, gente, eu agradeço, o Felipe ajudou bastante, né, nessa, né, enfim, o ritmo da turma, eu acho que parabenizo todos, está muito bom, eu acho que eu estou muito feliz, assim, com o empenho, sabe, da turma, com o esforço, entendeu? O Alan ontem apresentando com a propriedade, né, Alan, segurança, gostei bastante mesmo, vários conceitos dele que eu até estava lembrando, né, da coisa da ética, da convicção, da responsabilidade, do Weber, né, que depois eu vou retomar, fiquem tranquilos com isso, tá? Abel, é o seguinte, o Marx, o que ele faz? Ele faz uma análise de classe, tá? Cada autor, como eu falei para vocês, é porque eu uso esse termo, porque isso, eu não me esqueci disso, né, quando eu era da graduação, o professor falava exatamente isso, cada autor, ele tenta seduzir o leitor, né, ele tem uma interpretação do social, uma interpretação da realidade, uma interpretação dos fenômenos sociopolíticos. O Marx, ele tem um método, tá? Cada um tem um método. O método Marx, o método do qual se vale Marx é o materialismo histórico, né? Analisando a ciência da histórica, né? A ciência da história, e o materialismo dialético, né? Que é a dialética, né? Que é a contradição, né? Então, todo o pensamento dele vai estar norteado a partir da contradição, né? Ou seja, a ideia, né? Que há uma classe, né? Qual é a tese? A tese é que há uma classe social oprimida, explorada, que vende a sua força de trabalho como meio de sobrevivência, né? No mercado, tá? Enfim, a antítese é que há uma classe burguesa, uma classe que detém os meios de produção material, né? E que, portanto, é dona dos meios de produção material, se apropria do Estado para viabilizar os seus interesses, né? É a tese, a antítese e a síntese, que é depois que ele vai mostrar que é o conflito entre essas duas classes, né? O proletariado, enquanto protagonista histórico, né, toma consciência de si, da sua classe, consciência das condições de precarização a que ele está submetido, né, e efetua a ruptura, que é a revolução que ele vai falar, que é o estágio avançado, né, não é nem o socialismo, é o comunismo, que ele vai promover a democracia, mas a partir da revolução, né, que é destruindo a propriedade privada dos meios de produção. Então ele vai dizer que só aí há democracia. Por quê? Porque os indivíduos vão satisfazer as suas necessidades, cada um com a sua especialização, né? O comunismo é isso, cada um vai fazer o que lhe apraz, né?
Não vai ter um capitalista, um burguês, que vai ficar lhe impondo, né? Ou seja, ele tem que trabalhar para sobreviver. Então, o comunismo, para ele, né, segundo a interpretação dele, é o melhor dos mundos, né? É o ápice, é o cume, né? É o cerne da revolução. Mas a partir do momento em que o proletariado toma consciência de classe, tá? Então, o método é muito importante, gente. Quando eu mandei para vocês aqueles textos, né? O que é metodologia? Por que ciência se diferencia de opinião? É exatamente isso. O Marx está estudando o contexto histórico dele. E vendo esse contexto histórico de quê? Revolução Industrial, exploração do trabalho da mulher, exploração do trabalho da criança, trabalho infantil, quer dizer, pessoas que trabalham, sei lá, 15, 16 horas, né? Tanto que ele fala ali, a redução da jornada para 10 horas foi uma vitória. Olha só, 10 horas, entendeu? Então, quer dizer, você trabalha ali em condições precárias. Então, como mostra, né, que a Revolução Burguesa, a Revolução Industrial, o objetivo, né, como mostra depois o Karl Polanyi, né, é um livro clássico, quem já ouviu falar, chama A Grande Transformação, Origens de Nossa Época, que é o moinho satânico que ele fala, né, que é o mercado autorregulável, que tritura os homens e transforma-os em massa, né, porque é o mercado que regula, tá claro? O mercado, ele abomina a intervenção do Estado, né? Isso é a chave do Polanyi, né? O Polanyi não é marxista, mas há muitas semelhanças com a análise de Marx, tá? E o Polanyi também, ele estuda as classes, né, que não operam nessa lógica utilitária, que é o Strobriand, né? A sociedade da Melanésia Ocidental, enfim. Ele compara as sociedades tradicionais, que é a pegada antropológica, né, com a dimensão do capital, né, autorregulável, né? Então, voltando para o Marx, o que ele está dizendo? O protagonista histórico é o proletariado. O método do qual se vale o Marx é a dialética, tá claro? É a contradição. Ele opera nessa chave. Opressor, oprimido, senhor, escravo, né? O burguês e o trabalhador, tá claro? É sempre nessa órbita. Então, todas as relações que ele estuda estão subsumidas à ótica da economia, tá? Ele vai falar que a estrutura, a infraestrutura é economia, tá? A superestrutura diz respeito às instituições, à política, à ideologia, mas tudo isso está subordinado à economia, tá claro? Então, por isso que ele vai ser fortemente criticado depois por Weber, né? Por quê? Porque ele está uniformizando as relações sociais. O Weber vai falar o seguinte: olha, Marx, você está errado. Por quê? Porque a realidade, ela pode ser apreendida em múltiplas dimensões. Tem a dimensão religiosa, tem a dimensão do direito, tem a dimensão da economia, a dimensão da política. Então, eu posso analisar o que o Weber faz. Ele recorta a realidade, né, em fatias analíticas, tá? Ele recorta, quer dizer, a sociedade, ela pode ser apreendida por meio de múltiplas dimensões. Por que eu estou fazendo essa relação, gente? Para facilitar a compreensão, tá? Porque um vai criticando o outro, tá claro? E o Durkheim, ele opera mais na chave da moral, da solidariedade, né? Ele vai dizer que é preciso a coerção, que o Estado, né, é maior do que o indivíduo, né? O todo é maior do que as partes. Então, é um ímpeto mais conservador, né? E preocupado com o todo, com a integridade do tecido social. Aí a gente pode pensar hoje, a crise, né? A crise da pandemia, enfim. É importante o Estado criar instâncias de solidariedade, né? Sem demonizar nenhum dos autores, mas tentar retirar deles o potencial analítico para a interpretação da realidade. Óbvio que tem marxistas que acreditam. Por exemplo, teve uma menina que eu conversava na faculdade, ela acreditava na Revolução, no século XIX. A cabeça dela estava no século XIX. Tem coisas do Marx que você pode apreender, evidentemente, mas tem coisas que não são factíveis hoje, tá? Mas há elementos, sim, muito importantes da exploração do trabalho. Isso é um fato. Isso é um fato, entendeu? Da usurpação dos direitos trabalhistas, enfim, você tem, né, da lógica da maximização do lucro, do descarte do ser humano, entendeu? Que é isso. Agora, entendeu, Abel? O que é importante você entender é o método. Cada um tem um método. O método do Marx, ele cita exemplos, é a dialética, é a contradição. Então, tudo para ele diz respeito à economia, né? Todas as relações sociais estão embutidas na economia. A economia, ela vai determinar tudo. Por quê? Porque tem o proprietário dos meios de produção, ele vai subordinar o trabalhador, que vai ter que vender a força de trabalho, né? Esse proprietário dos meios de produção, que é o burguês, que é a classe dos capitalistas modernos, né? A burguesia, qual seja, essa classe, ela se apropria do Estado privadamente, tá? Então, o Estado, o que é o Estado para o Marx? É uma instância de representação dos interesses da classe dominante. É o que ele vai falar. É o comitê executivo da burguesia.
Tá claro? Então, tudo está subsumido, subordinado à dimensão econômica. Entendeu? Então, é isso que eu quero que você entenda, para quem, né, não é da área da ciência social, enfim, todos vocês, para vocês entenderem o método dele. Ele cita exemplos. Eu sei que isso não é fácil, tá? Mas é para vocês lerem o autor olhando qual é o método dele, né? É o método da contradição, da classe. Se você lê o Marx, você vê ele falando, olha, é o opressor, o oprimido, né? O capitalista, o proletário, né? Ele fala a história de todas as sociedades é a história da luta de classes, burguesia e proletariado. Aí ele fala a descoberta da América, a circunnavegação da África, né? Os mercados, enfim, a colonização, o incremento dos meios de troca. Então, tudo isso foi como a burguesia se formou, como ela se afirmou. A gente pode falar da descoberta da América, né? Da África, enfim, a circunnavegação, como a primeira globalização, tá entendendo? Aí você tem no século XVIII ali uma segunda globalização, sei lá, que é a Revolução Francesa, que sacramentou o Estado burguês, liberal, representativo, e o mercado autorregulável. E essa globalização aí que a gente viveu, né, depois, com o livro lá da Sociedade em Rede, né, do Manuel Castells, que ele fala do Vale do Silício, né, nos anos 80, 70, sei lá, nos Estados Unidos, com a descoberta da internet, né, na década de, enfim, 80, 90, me ajudem aí, tá? É porque é muita informação, eu vou lembrando do que eu já li, pelo menos eu estou ficando velho, né, porque já tem alguns anos de ciência social, né, são uns 15 anos, enfim, alguma coisa, né? Então, é isso, entendeu, o Abia? Ele opera na chave da contradição. O Weber vai falar, não, olha só, você não pode aprender a realidade a partir da totalidade. A realidade ela tem múltiplas dimensões, né? O Weber já vai criticar isso. Vai falar, olha, é importante, né, o capitalismo, né? O Marx ele revela o capitalismo como um processo de viés universalizante, né? Já o Weber, ele mostra o caráter específico do capitalismo, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Por quê? Ele está analisando a ética protestante e o espírito do capitalismo. O que é isso? Ele analisa, né, por que os protestantes têm maior possibilidade de ter empreendimentos econômicos. Por que os protestantes são mais bem-sucedidos economicamente? Ora, por quê? Porque eles têm uma ética da frugalidade. Tá, o que é frugalidade? É disciplina, é labor, né, é trabalho. Os caras acordam cedo, eles não ficam na mesa de bilhar jogando, eles têm crédito, né, na praça, né? Tanto que ele usa o Benjamin Franklin, que é um dos teóricos, né, um dos artífices da independência dos Estados Unidos, para falar assim, olha, o bom pagador é o dono da bolsa alheia, entendeu? Por que eu estou falando disso? Por que ele cita o Benjamin Franklin? Isso é método, gente, olha só. Quem estuda pandemia, por exemplo, eu estudo a relação por que as empresas privadas estão quebrando na pandemia, as pequenas empresas. Aí eu tenho que mostrar dados, né? Eu tenho que mostrar dados do Sebrae, eu tenho que entrevistar um pequeno empresário para mostrar a minha hipótese, para poder testar a minha hipótese. Entendeu? É a mesma coisa que eles fazem. O Marx vai lá na história, fala você tem o opressor e o oprimido, e a solução para isso é a Revolução Comunista, ponto final, para poder desapropriar a burguesia, né? Garantir o comunismo, a sociedade comunista, que, do ponto de vista dele, é a sociedade ideal, onde eu não vou estar aprisionado por um patrão, eu vou poder realizar as minhas potencialidades de acordo com o meu interesse. Eu vou me especializar no que eu quiser. E o Weber depois vai criticar isso, vai falar, olha só, o comunismo também implica especialização, tá? Porque vai ter que ter uma burocracia, né, controle da produção, distribuição. Então, não pense você, Marx, que o comunismo é o melhor dos mundos, porque vai também demandar uma burocracia. Tá claro? Então, é um autor batendo no outro, né? Então, é cada um tentando seduzir o leitor. E o Weber, né, por que ele cita os protestantes, né, o Benjamin Franklin, né, para falar, olha, o bom pagador é o dono da bolsa alheia? Porque ele vai na história para identificar a especificidade do capitalismo, entendeu? Especificidade por quê? Porque ele está analisando o protestante. Ele não está generalizando como faz o Marx. O Marx fala, ó, tudo é economia, tudo gira em torno da economia. Não. Tanto que a obra do Weber, se você for ler o Weber, ele tem a obra História Geral da Economia, ele tem ensaios de sociologia, que ele analisa a burocracia, ele analisa a classe, ele analisa estamento, ele analisa partido, ele analisa a sociologia da religião, que é a ética protestante e o espírito do capitalismo, esse livro maravilhoso e clássico, que ele está focando no caráter específico, né? Por que as classes, por que os protestantes eles têm maior propensão para acumular capital? Por quê? Porque eles têm certas características. Os caras poupam, os caras são disciplinados, os caras acordam de madrugada para trabalhar,
entendeu? O católico tem menos impulso aquisitivo, ele prefere uma vida tranquila, né, do que arriscar, né? Quer dizer, o protestante, né, tem a coisa da leitura da Bíblia, né? Enfim, a leitura cotidiana da Bíblia, enfim, o protestante lá, a interpretação da Bíblia, enfim, ele mostra o analfabetismo entre os católicos é maior, né? Os protestantes eles estudam mais, você tem um caráter mais arrojado. Então, por isso que ele vai dizer, olha, você tem uma afinidade eletiva. O que é isso? É a ética protestante, tá claro? É a religião com o espírito do capitalismo. O que é esse espírito? É o labor, é o trabalho, é a frugalidade, é o ascetismo, né? Que é a disciplina, né? É o rigor, né? O caráter rigoroso, o caráter disciplinado, e isso vai convergir numa afinidade eletiva, tá claro? Ética protestante e espírito do capitalismo. Por isso que ele vai explicar por que os protestantes são bem-sucedidos nos negócios, por que tem mais probabilidade de acumular capital, porque tem determinadas características específicas. O Marx generaliza, ele vai falar, olha, é o proletário, é o capitalista, o objetivo do capitalista é lucrar, o capitalista lucra, detém os meios de produção, o capitalista explora o trabalhador, o capitalista tem o Estado burguês em suas mãos, né? E isso tudo vai engendrar um processo de acumulação de capital e opressão. Qual é a única maneira do proletariado se libertar? É a revolução, é a tomada de consciência de classe e a revolução comunista, que para ele é o melhor dos mundos, né? Que vai libertar o capital, o trabalhador da opressão. E mais do que isso, ele fala, a sociedade burguesa, ela surge das entranhas da sociedade feudal, né? E aí ele está dialogando diretamente com a Revolução Francesa. Olha só o período aí de efervescência, né? Pós-Revolução Francesa, né? Então, e ele vai falar, os burgueses, eles geraram os elementos de sua própria destruição. Quais são os elementos conducentes à destruição da burguesia? O proletariado, né? Que é o trabalhador, que vende a sua força de trabalho. Entendeu? Então, gente, o que eu quero que vocês, enfim, entendam, que eu estou tentando aqui humildemente passar para vocês, é que esses autores, eles dialogam, né? E cada um tem um método de olhar o social, cada um tem uma interpretação, cada um tem uma influência, né? Por exemplo, o Durkheim, ele é conservador. A influência dele é Auguste Comte, a ideia de progresso, de analisar as ciências naturais, né? De separar as ciências, a política, dos fenômenos sociais. Ele separa. Para ele, a ciência social é para conservar, para manter o status quo. O Marx, não. A ciência social, para mim, é revolucionária. Eu quero mudar a realidade social. E essa é a questão do Marx. O Durkheim, não. Ele acredita que tem que separar a política de ação social, né? Economia enfim, da sociedade. Tem que separar isso, né? E tanto que ele tem elementos que ele fala filosofia social, né? Que ele fala, né? Enfim, elementos que ele traz das ciências sociais, das ciências naturais, para analisar o social, né? O Durkheim, enfim, esses autores mais, né? O Comte, né? Que influenciou o pensamento de Durkheim, tá? Então, o Marx, não, ele subverte isso tudo, ele subverte isso. Ele acredita que o proletariado tem que tomar consciência de si, né? E que ele é o elemento de destruição da sociedade burguesa. Foi gerado pela burguesia. E que ele vai contribuir para a destruição da burguesia. Tá? Ele fala, a burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou a soberania política exclusiva do Estado representativo moderno. Olha só, aqui você tem uma junção. O que eu estava falando do John Locke, lá do século XVII? Que é o governo dos proprietários. O Marx está batendo aqui diretamente nessas teorias liberais, né? De que o governo deve garantir, fundamentalmente, a propriedade. Ele está falando que não. Né? O governo ele é apropriado pelos proprietários, mas para que os trabalhadores, a classe operária, o proletariado moderno possa se libertar, ele tem que suprimir tudo isso, suprimir a propriedade privada, suprimir o Estado burguês. Não adianta manter o Estado burguês, porque senão o trabalhador vai continuar acorrentado. Então, para ele acredita na revolução. Então, é importante vocês entenderem que toda essa teoria do Marx serviu de referência para muitos autores. Para Lenin, para pensar a questão da Revolução Russa, 1917. Está entendendo, gente? Por isso que eu falo, a história, gente, é inexorável. Tem que pensar esses caras associados com a história, tá? Você teve a Revolução de Cuba, 1959, né? Enfim, Cuba fez a Revolução, saúde, educação, enfim, tudo bem que lá eles não têm
enfim, não tem acesso à modernidade, né? As coisas que a gente tem, né? O mercado é fechado. Mas eles têm os prós e os contras da revolução deles que eles fizeram lá, tá claro? Tem a Guerra Fria, o bloco comunista, o bloco capitalista, entendeu? Então é importante vocês terem essa pegada histórica, analisar isso do ponto de vista histórico, né? E como isso influenciou o pensamento. Oi. Só nesse aspecto histórico, né, eu queria só ponderar aqui alguns levantamentos que eu fiz e ver se está na linha correta, pode ser? Claro, porque aqui, quando eu fui ler sobre o manifesto e tal, então o ano 1848, e aí levantei aqui que era um momento de várias revoluções, né? Inclusive revoluções, Primavera dos Povos, que eram chamadas exatamente porque as pessoas estavam naquele ímpeto, somados com a burguesia, de tentar impedir o poder dos monarcas. Né? Então, eles estavam enfraquecidos, e aí tanto que teve o Congresso de Viena, que foi feito mesmo ali um pacto, né, entre os monarcas para se defenderem a ferro e fogo da burguesia. Então, o entendimento que eu tenho, assim, pensando nessa linha histórica que eu estou fazendo esse esforço desde ontem, né, para conseguir entender, nesse sentido, pelo menos o que eu compreendo, toda essa revolução aconteceu dentro desse contexto para se tentar pensar diferente sobre a realidade. E aí a ascensão da burguesia acabou favorecendo, até a reforma protestante também, que somou muito, né, como o senhor colocou aí, nessa questão, mas a todo tempo também o aspecto da crença do valor, porque se a gente for olhar Locke e outros, tem a linha calvinista, né? E aí a gente entende... gente, eu estou falando agora de algo que eu gosto do protestantismo, chegou numa parte que eu gosto muito, até porque eu sou protestante de uma igreja histórica, então eu sou da igreja presbiteriana, mais de 150 anos no Brasil. Mas eu gosto muito de entender isso, exatamente porque aí a gente começa a entender as bases do calvinismo também. Então, essa depreciação total do homem não pode vir nada positivo, porque aí tem a base também teológica por trás, né? E se a gente for entender todo o caminhar da história, eu vejo que são manifestações tentando achar a solução para o momento. Aí até a gente chegar ali mais para frente, que eu estava vendo, da questão do nacionalismo, né? E aí isso vem à tona hoje numa nova roupagem, retomando isso também, e tudo isso tão acalorado que a gente está vivendo aqui. Aí por isso que eu gosto, né, de remeter à história, ainda que com as minhas deficiências de formação e etc. e tal, mas acho que a gente, quando volta a olhar para a história, fica mais fácil da gente poder entender o que está acontecendo hoje. Então, meio que a gente volta o ciclo, né? Por exemplo, ao longo da história, se a gente parar para pensar, só um adendo aqui, ao longo da história, se a gente parar para passear no aspecto de educação, a educação era responsabilidade da família, o Estado não tinha responsabilidade na educação. Então, tiveram ali pessoas muito importantes na história que lutaram para que o Estado assumisse o seu papel na educação. Aí, hoje, eu gosto de pensar, né, enquanto a história é cíclica, né? Hoje, a gente tem uma luta por homeschooling. Então, tira do Estado e volta para a família novamente. Então, acho que essa questão de pensar e todos esses contextos aqui, para mim, está sendo muito rico, muito mesmo, porque faz a gente enxergar com outras facetas, né? E aí a gente vai no cerne, a gente ouve falar tanto de comunismo e tal, e aí a gente está lendo aqui um manifesto. Está indo na fonte, vamos colocar assim, né? Exatamente. Obrigado, Tatiane. Você acabou, né? Acabei. Obrigado. Eu achei muito importante a tua consideração, por isso que eu acho que, quando falam, ajudam muito. Assim, Tatiane, é só você entender nessa linha. Revolução Francesa, né, século XVIII,
né, Revolução Industrial, e ali você tem eles cortaram a cabeça do rei, né? Eles queriam suprimir os privilégios do clero, essa camada que estava encastelada no Estado e sugando o Estado. Você tinha ali 25 milhões do povo e a burguesia e 300 mil que estavam ali né, colados, incrustados no Estado monarca absolutista, tá claro? Então, essa revolução ela foi basilar, porque ela realmente rompeu. Por exemplo, no caso do Brasil, tem uma crítica aqui, que a nossa Revolução Burguesa, ela acomoda, né? Elementos arcaicos, modernos, né? Mas a Revolução na Europa e nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, né? Sobretudo na França, ela rompeu mesmo com uma ordem monarco-absolutista feudal. Então, o objetivo o quê? É criar uma nova ordem. Até quem era da esquerda foi instrumentalizado pela burguesia. E no final a burguesia venceu, porque ela que ditou as regras, tá entendendo? Depois ela foi, matou, cortou a cabeça desses comunistas aí. Que foi o que aconteceu. Se a gente pega esses caras, lê relatórios da convenção, né? Enfim, lógico que eles são antirreligiosos, enfim, eles têm um viés muito, né, dessacralizadores, né? Eles são iconoclastas, né? Mas é importante que quem venceu foi a burguesia. Então ela se afirmou no ponto de vista político, né, com o Estado liberal, moderno, e do ponto de vista econômico, com a economia de mercado. Então é importante entender isso, sabe? Mas só que, nesse contexto aí, você entender essas correntes. Por exemplo, o conservadorismo, o que eles querem? Eles querem voltar à velha ordem da sociedade feudal, a hierarquia, a religião, a família, né? Enfim, que isso é natural, toda sociedade tem os conservadores, faz parte, né? E que é a ordem da hierarquia, da diferenciação, né? Tanto que o Burke, né, Edmund Burke, ele foi um dos grandes artífices, o Joseph de Maistre, os autores que queriam realmente voltar à ordem tradicional, né, conservadora, a ordem feudal, com a afirmação da religião, do conservadorismo. A ordem socialista, que é essa ordem, né, comunista do Marx, né, de uma nova ordem a partir da Revolução, e o ordenamento liberal, que você tem os autores, John Stuart Mill, que eles defendem o governo representativo, a linha liberal, né, o próprio Benjamin Constant. Então é importante vocês entenderem, saberem manejar essas três linhas de pensamento político que irromperam no contexto pós-revolucionário, tá? Porque a Revolução Francesa, gente, ela é um grande marco, entendeu? Que ela vai definir a estrutura do Estado moderno que a gente tem hoje, tá? Então, eu sei que, né, é um pouco, né, é bastante, mas é só para vocês entenderem, tentar situar historicamente, né? E como cada um tem um método. É muita coisa, né, professor? Não, muita informação. Eu estou voltando aqui, ontem aqui, eu fiquei até tarde estudando e tal, e eu rememorando minhas aulas de ensino médio, gente. Olha onde eu fui parar, né? Não, mas isso não tem problema nenhum, é exatamente isso, a gente está aprendendo. Eu também, falando com vocês, eu estou aprendendo, porque tem coisa aqui que eu não vejo há muito tempo, eu estou enferrujado, assim, dá até para ver que eu estou... muito tempo que eu não vejo. Então é isso, gente, eu acho que é mais para vocês darem esse panorama, porque o meu desafio aqui, né, porque é muito fácil, né, por exemplo, você fala para quem está fazendo mestrado em política, como eu já dei aula, né, para quem doutorando em ciência política, para mim é mais desafiador, mas ao mesmo tempo é muito bom também, eu acho melhor até, porque é um desafio mesmo profissional de tentar abrir os horizontes, as lentes analíticas das ciências sociais. Eu estava brincando ontem, pensando, né, eu falei, vou falar para a turma que eu estava me sentindo o mestre dos magos, né? Tentando conduzir vocês ao caminho das ciências sociais, né? Mas só que o mestre dos magos, a diferença dele é que ele some, né? Ele mete o pé, né? Quando você procura lá, mestre, cadê você? Aí o cara cai fora, vai embora, né? Ele fala, o caminho, o conhecimento, aí você chama lá, precisa de uma ajuda, né? Cadê o mestre dos magos? O cara caiu fora, né? Mas, enfim, eu tô sempre aqui na medida do possível. Então é isso, gente. Para não cansar vocês também, porque tem essa coisa da tarefa, né? Eu queria encerrar por aqui. Sei lá, vocês têm alguma questão, pelo menos até 4h10. Vocês conseguiram entender mais ou menos, gente? O Ocimar tá aí, o Ocimar, acho que não falou muito. Eu também enfim. Mas você conseguiu entender, Ocimar? Tá claro, mais ou menos? Estou tranquilo. É que, assim, essa semana eu estou dividindo meu tempo com o trabalho, né? Não, eu entendo, tranquilo. Estava numa reunião aqui no Banco do Brasil, mas eu estou escutando, né? Tá indo bem, estou captando aí, já peguei a questão aqui, já comecei a trabalhar devagarinho. Beleza, tá? Tranquilo. Isso aí. Ábia, deu para clarear um pouco, Ábia? Hã? Sim, deu sim. Obrigada, viu, qualquer gente? coisa você me fala, Muito viu? obrigada. Você pode falar sim. no privado, no WhatsApp, qualquer coisa que vocês quiserem, me mandem mensagem lá que eu mando um áudio. É porque eu costumo mandar áudio, tá, gente? Eu sou muito lento para escrever. Tranquilo. Qualquer coisa que vocês quiserem, eu mando um áudio aí, explicando alguma coisa, tá? E é isso, gente, é para a gente facilitar. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado, né? Porque eu sei que... Eu entendo, na faculdade eu via mesmo esses textos e falei, cara, como é que eu vou entender isso?
E a aula é exatamente isso, a gente vai ruminando, vai sistematizando, né? vai trabalhando, vai relendo e vai tentando tornar o autor palatável. Eu conseguindo fazer isso, gente, sinceramente, eu fico muito feliz. Se eu conseguir fazer isso, para mim esse é o grande desafio, né? Para que vocês entendam razoavelmente o que eles querem dizer, né? E o método. Então, por isso que eu falo para prestar atenção no método. Cada um tem um método de análise. Se você vê o Weber, né? Ele tem a religião, tem a política, tem a burocracia. O Weber analisa tudo. Ele é um brilhante. Analisa a economia, analisa o direito racional, para quem é do direito aí, né? Ele tem a obra de metodologia das ciências sociais, tem obra só de metodologia. O cara é impressionante. E tem o Marx também, que dá uma contribuição brutal, mas ele agrega a economia. A questão dele é a economia, né? Então, a economia, para ele, é a luz que ilumina tudo. Tá entendendo? E o Weber, não. Ele vai numa outra pegada. Ele reconhece que tem um trabalho assalariado, né? Que tem o capitalismo, mas ele analisa, ele fala que a realidade pode ter analisada por múltiplas dimensões, né? Isso a gente vai ver bem depois no Weber. Fiquem tranquilos, tá? Então, só uma questão, gente. Amanhã quem apresenta é o Marcel Mauss, né? É o Felipe que apresenta? Eu acho que pelo que eu vi aqui, que está pelo cronograma que está, eu não sei. Acho que está. Será que é o meu já amanhã? Pensei que o meu era na segunda. Não, o segundo é o meu. Ixi, Maria. Mas tranquilo, Felipe. A gente vai fazer um debate, não tem problema. Você vê o que der para fazer, entendeu? Não tem problema. Porque eu fui montando, gente. Eu peço desculpas porque teve gente que desistiu do curso. Então, infelizmente, eu tive que mudar, alterar. É uma coisa que foge à minha alçada, entendeu? Mas fica tranquilo, a gente vai debatendo, não tem problema, tá? Não, tranquilo. Tá? Vou ler para estudar, com certeza. E o objetivo não é exaurir ninguém. A gente vai debatendo lá. Eu também vou reler, que eu li há um tempo, marquei, mas vou reler, para a gente poder pegar um pouco essa discussão antropológica que ficou e fazer relações com Polanyi. Eu vou tentar apresentar para vocês o Polanyi também, que eu acho que é um autor que ajuda muito, e não sei se vocês já viram. Mas é isso, gente, é para não exaurir vocês, porque realmente tem um tempo, né, um limite. E também eu vou retomar um pouco isso, tá? Na aula que vem eu vou retomar um pouco o que eu estou falando aqui, tá? Eu acho isso importante para alguns, eu não sei se todo mundo gosta, mas eu acho um método importante de fazer um review, uma retomada, para poder fixar bem na cabeça, tá? Então, vou retomar algumas questões do Marx, do Weber até para quando a gente for ver o Weber, entendeu? Porque o Weber é um pouco complexo mesmo, para quem nunca viu. Para vocês até estarem, pô, eu já vi esse cara, já tenho algumas ideias do que ele fala. Então, eu vou retomar um pouco na próxima aula e a gente vai... Mas tranquilo, Felipe, não tem problema, a gente vai lendo devagar. Qualquer coisa, se não puder, se você não conseguir ler, não tem problema, eu vou levando, tá? Não tem problema nenhum. Não, vou conseguir, pode deixar. E a gente vai... Porque eu acho que esse é pouquinha coisa, acho que esse é só enfim, 183 a 210, coisa de... 30 e poucas páginas hoje. Mas se não der, não tem problema, tá? A gente vai levando. Porque eu não sei se vocês viram que o ambiente aqui mudou, né? Que é o terceiro estado que eu passo aí durante as nossas aulas. Tô no hotel aqui, mas tá tranquilo. Tá. Então, gente, um grande abraço aí. Você tá nômade, Felipe? Não, mas agora eu tô pelo menos em Brasília. Eu vou fazer... Duas palavrinhas sobre Engels. Duas palavrinhas só. Sim. Não, você. Uma panorâmica sobre ele. Ele era enfim, ele era o parceiro de Marx, né? De intelectual, né? Industrial, né? Ele ajudou muito Marx, né? Porque pelo que eu lembro, esses caras tiveram muitos problemas, né? Como todos nós, né? É bem interessante. Tem um professor de sociologia, o Vandenberg, né? É um gênio da sociologia. Ele falava muito do problema de cada um, né? O Rousseau tinha muitos problemas também, com a coisa meio, enfim, né? Questões, né? Pessoais, de família, de relacionamento e tal. É bem interessante. O Marx tinha muitos problemas com grana mesmo, né? E o Engels foi um cara que ajudou muito ele, era industrial e tal, né? Mas depois vocês podem dar uma olhada melhor nas biografias. Tem uma que eu recomendo, a coleção Abril dos Pensadores. Depois acho que vocês podem procurar aí, que mostra um pouco do que é cada autor, né? Do que era cada um, mostra um pouco a vida. É muito interessante, gente, se vocês puderem comprar, dos pensadores. Tem um que fala do Marx, fala de vários autores, né? E ele explica um pouco o contexto histórico, a obra, a vida e a obra. É legal, assim, ver que
Por exemplo, o Weber teve depressão, ficou parado um tempão. Tu vê, o cara tem uma produção brutal, né? Então, você vê que é normal. Ser pancada é normal, não tem problema, gente. Então, o cara era um gênio, entendeu? O cara ficou parado, teve 7 anos de depressão, uma coisa assim. Olha só o que o cara fez, entendeu? Então, isso é muito interessante. Imagina vocês, cara. Imagina o cara daqui a 100, 200 anos, os caras citando vocês aí. Enfim, é muito, muito interessante, né? É uma coisa que fica, né? É muito interessante, é emocionante isso, enfim. Para além de científico, né? Então tá bom, queridos. Fiquem com Deus aí, tá? Me desculpem se eu não conseguir abordar tudo. Eu faço o possível, né? A gente faz o possível, né? Responder a questão. Hã? Responder a questão. Eu respondi, eu te respondi, viu? Não, tudo bem. Responder a outra tua. Tá. A nossa agora. O trabalho, a nossa. Tá bom. Então, respondeu. Tudo de bom. Bom trabalho legal. aí, tá? Um abraço. Tá legal. Aí. Tudo bom, gente. Valeu, Até amanhã. gente. Até mais. Até mais. Tchau, até amanhã, gente. Até amanhã. Deus. Tchau, professor.